Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é um tema bem duro assim de cara. Quando nós começamos a montar o tema eclesia, ou eclésia, para falarmos acerca de igreja, para falarmos acerca daquilo que são princípios, daquilo que acontece dentro desse ambiente chamado comunidade. Esse tema ele veio ao meu coração e eu vou explicar a vocês por quê. Na realidade, esse tema ele é um título de um livro, e esse livro ele foi um livro que falou muito comigo. Eu acho que esse livro ele foi lançado lá em 2009, eu acho, e esse livro, Feridos em Nome de Deus, ele foi um livro escrito por uma jornalista chamada Marília Camargo. E na realidade, na época, esse livro ele não ficou tão bem falado, apesar dele ter sido lançado, mas ele foi um livro que ele trouxe muitas controvérsias, porque era uma jornalista que ela se propôs a fazer um levantamento e entrevistas para encontrar o coração de pessoas que tinham sido magoadas pela igreja. Na realidade, ela juntou esse compêndio de entrevistas e ela publicou o livro Feridos em Nome de Deus. E se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ele, na sua contracapa, ele vai dizer: um lugar que é feito para curar tem adoecido pessoas. Um lugar, igreja, que é feito para cuidar de pessoas, ele está terminando matando pessoas. Sabe, esse tema, para mim, ele é muito forte, porque talvez todos nós que estamos aqui, eu não sei se você é um marinheiro de primeira viagem, talvez todos que estão aqui já viveram dores dentro da igreja. Sabe, falar sobre isso em um culto de domingo é mostrar o quanto o nosso coração é vulnerável. Falar sobre um tema como esse em um culto de domingo é abrir as portas do nosso coração como igreja, para que a gente possa... Pode baixar um pouquinho aqui o meu microfone, aqui é a minha zona de perigo aqui. Falar sobre esse assunto no culto de domingo é tão precioso, mas tão precioso, que eu fico tão feliz em poder abrir um tema como esse, para que a gente entenda realidades que muitas vezes são escondidas. Talvez realidades que muitas vezes não são faladas apenas para atrair multidões. E entender que o Evangelho, ele é um lugar de processos. Ele é vital para a sua caminhada. Sabe, trazer uma mensagem de vitória, de prosperidade. Trazer uma mensagem de que você aceitando Jesus, você vai mudar a sua vida, tudo vai ficar bom. Talvez seja um band-aid em uma ferida que está bem aberta na sua história. A grande verdade é que o Evangelho, ele tem que ser falado com a pura verdade. E a igreja, ela tem que ser encarada com mais verdades ainda. Para que quando for lá na frente, que a primeira tempestade bater, quando sacudir o nosso barco, quando a estrutura da nossa vida, ela não for compatível com aquilo que você está ouvindo na igreja, você vai desacreditar de Deus. Porque imagina isso, a igreja, ela é o lugar, que ela é a voz de Deus. E quando você for ferido nesse lugar, quando você for magoado nesse lugar, a sua mente ela vai apontar como uma seta luminosa, bem clara: eu fui ferido por Deus, eu fui magoado por Deus. E se a gente não abrir a caixa preta do coração da igreja e entendermos que você inevitavelmente vai ser abandonado, você inevitavelmente será ferido, você será traído, alguém em algum momento vai magoar você.
É impossível não acontecer isso. Sabe, talvez enquanto eu falo, você está aí. Eu sei, pastor, eu fui. Porque enquanto eu falo, o meu coração está dizendo: Diego, você foi. Porque eu fui. E se existe uma coisa que eu sei, é que a vez que eu fui magoado, a vez que eu fui abandonado, não vai ser a última vez. Vai acontecer até que ele venha. Então não pense em começar um processo de comunidade, de igreja, achando que aqui é um conto de fadas. Mas a grande verdade é que os processos que são vividos aqui, ele faz com que você fique pronto para a vida. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas lá fora você também vai ser ferido. Os processos, eles vão recair sobre nós. Isso é bíblico. Eu sou horrível de slide, mas fizeram. Preste atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, o primeiro implantador de igrejas. Sabe, a primeira pessoa que apostou em igrejas. A primeira pessoa que saiu como missionário. Sabe o que ele foi? Ele foi abandonado. Você sabia disso? Sabe, em 2 Timóteo, já no final da sua caminhada, ele traz um dos discursos mais lindos da Bíblia. Ele diz: olha, eu combati o bom combate. Só que ele começa a ter uma conversa com Timóteo, lá no capítulo 2, lá em 2 Timóteo, e ele diz: olha, Timóteo, traz algumas coisas, traz capa que eu estou com frio, traz livro. E ele vai dizer: olha Timóteo, eu vou ler para vocês. 2 Timóteo 4, versículo 10, vai dizer assim: portanto, Demas, havendo amado mais o presente século, ele me abandonou. Agora imagina isso, esse homem, ele tinha implantado igrejas por todo lugar. Ele tinha sido aquele que abriu as portas da igreja. Ele andou incansavelmente. Mas ainda, no mesmo capítulo, mais na frente, ele abrindo o coração para Timóteo, ele vai dizer: olha, na minha defesa, sabe o que é isso? Paulo estava defendendo sua fé diante do Sinédrio. Olha, quando eu estava defendendo a minha defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Ouçam isso, o homem que apostou na igreja, ele foi abandonado e desamparado. O homem que andou os 4 cantos implantando igreja, ele entendeu algo na sua caminhada: eu vou ser ferido. Eu fui abandonado. Sabe por que talvez você pense assim, que o cara que tem mais amigos na igreja, ele não vai ser desamparado. Talvez você pense assim, o líder da igreja, ele não vai ser abandonado. Paulo, ele era o pregador da época. Sabe, ele era aquele que quando ele chegava em um lugar, todos se juntavam e diziam: Paulo está aí. Sabe aquele pregador que junta multidões? Tem um bocado por aí. Então até milionários, né? Até turnê tem. Turnê Brasil. O cara é do Brasil, está vindo fazer uma turnê do Brasil. Milhões no bolso. Milhões. Obras poucas, milhões muitos. Paulo era esse pregador. Aí sabe o que é que a gente imagina? Paulo famoso não vai ser abandonado. Vai ser abandonado. Não vai ser desamparado, vai ser desamparado. Se não basta o exemplo de Paulo, deixa eu lhe dar o exemplo do nosso Jesus. Porque o nosso Jesus, ele também foi abandonado. Jesus, ele sai para o Getsemane, ele diz: olha, eu vou orar, orem comigo. E quando ele volta, está todo mundo dormindo. Tem aquele que você pensa que é aquele que está caminhando com você e ora por mim. Quando você ora, ele está dormindo. Mas não só isso, você sabe que Jesus, ele foi não só abandonado, mas ele foi traído. Negaram Jesus.
antes de ferir Jesus em um madeiro, ele estava sendo ferido por dentro. Você conhece a história dos discípulos de Emaús? Que ao invés de ficarem em um lugar que o Jesus disse que eles ficaram, eles simplesmente foram embora. Me deixe perguntar algo a você. Qual desses dois homens, eles desistiram de Deus por conta disso? Quem desses homens pararam com o seu propósito? A pergunta é: quem é digno de parar hoje por conta das feridas? Quem é digno hoje de ir embora? De abandonar porque a igreja feriu você? Porque alguém que está sentado aqui hoje magoou você, abandonou você? Ou até mesmo esse que está falando no microfone, quem é digno aqui de ir embora do seu propósito? Jesus chamou você para quê? E por que você tem parado? Qual é o tipo de ferida que está sendo maior do que o seu propósito? O que nós estamos fazendo como igreja quando alguém não fala com a gente? Quando alguém simplesmente não passou por você e não lhe abraçou? Responda quem nós somos como igreja. Se nós somos a resposta para a ferida, ou se nós somos apenas um menino mimado dentro de uma igreja que não pode ser tocado, não pode ser confrontado. Essa palavra, ela é uma palavra que diz o seguinte: se nós não criarmos um ambiente que vai mudar a igreja, nós vamos continuar dando desculpas. Ah, pastor, não vou porque a igreja é complicado. Pastor, eu não vou porque eu fui muito ferido. Sabe, frases como, sabe, pastor, é que eu não sei para onde o dinheiro da igreja vai, sabe? Eu acho que o dinheiro da igreja, pastor, era para juntar e dar aos pobres, assim como Judas fez. Você lembra que aquela mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus, Judas levanta, invocado da vida, e diz: para que isso? Porque ela não vendeu e deu aos pobres. Sabe, as pessoas que são feridas, elas têm lugares determinados para o seu coração. Ah, porque não deu em outro lugar? Pastor, sabe que eu não gosto de igreja porque tem muito ladrão. Pastor, sabe que eu não gosto de igreja porque fulano não fala comigo, fulano não gosta de mim, sabe o que é a minha sensação? É que eu não sou cuidado, sabe? Deixa eu falar algo a você, são tantas coisas e tantas frases que faz com que você olhe para mim e diga assim: olha, pastor, eu resolvi renunciar ao propósito que Deus me criou por conta de alguém. Essa pessoa, ela é maior do que o meu propósito. Eu não sei mais nem onde é que eu estou. Frases comuns como: não fui cuidado como deveria. Meu líder ou pastor não gosta de mim. Minha igreja usa o dinheiro com aquilo que não concordo. Minha igreja é dura ou liberal demais com quem peca. Você já ouviu isso aí já? Já ouviu? Você já ouviu que tem igreja dura demais com quem peca? E a igreja que não é dura, segundo você acha que tem que ser, ela é liberal demais? Você entende que na realidade não tem bom? Ah, pastor, você cuidou demais. Não era para ter cuidado. Ou se não, ah, pastor, você julgou demais. Não era para ter julgado. Falas como essa fazem com que o nosso coração, ele não esteja no propósito, mas ele esteja nas pessoas. Sabe qual é o nosso intuito hoje? É entendermos com clareza quem nós somos e como nós precisamos ser igreja.
Porque essa palavra é para você que tem anos de igreja, mas essa palavra é para você que está chegando, já está chegando dando um chute na porta, dizendo, não, vai ser assim. Tem aquele negócio, fica se quiser. É isso que essa mensagem é. Vai existir feridos em nome de Deus, e você vai ser um deles. Nossa, pastor, eu vim para a igreja hoje, a promessa não está boa. Sei que a minha promessa ia ser pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só assim, levinho. Mas não é. Eu quero que hoje a gente possa entender como construir uma igreja que está pronto para os momentos de feridas. Diga, eu. Nossa, eu sei, calma, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, calma. Diga, eu quero estar pronto para as feridas. Está dando para entender? Eu quero que nós saiamos daqui prontos para as feridas. Com a casa arrumada. Em primeiro lugar, eu acredito que uma igreja, para estar pronta para as feridas, ela começa pela sua liderança. E em primeiro lugar, nós precisamos criar uma liderança vulnerável. Diga, vulnerável. Você sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Que muitos desses lugares, muitas dessas reuniões públicas, viraram um grande teatro. Viraram uma grande apresentação. Onde temos bobos da corte, onde temos belas apresentações, luz, câmera, ação. E palcos são abertos. Megas estruturas são formadas. Pastores dos últimos momentos. Eles entram, a fumaça está por trás deles e eles viram o super-herói. As lideranças das igrejas, elas se colocaram em uma posição de sacerdotes intocáveis. De grandes pessoas que se levantaram não como servos, mas como deuses. Não como pessoas que estavam ali para lavar os pés, mas para pessoas que estavam para julgar, mandar e ninguém tocar. Sabe o que criou isso? Criou filhos, membros de igrejas, que olhavam para pastores e achavam que eles não iam pecar nunca. Você sabe que se nós começarmos aqui a listar escândalos que aconteceram, são muitos. Pessoas que caíram na jornada e uma multidão foi com elas. Pessoas que simplesmente se posicionaram, dizendo eu não quero mais, e uma multidão seguiram. Sabe qual é o problema? É a falta de uma liderança que abre o coração para dizer que nós somos humanos. Que assim como qualquer um, vamos acordar no dia que não está tão bom. Sabe, o dia que nós não vamos conseguir sorrir. O dia que nós não vamos conseguir ouvir. O dia que a gente já sentou com 10 problemas diferentes. E o seu é o 11º. E nós, como seres humanos, simplesmente não conseguimos. Líderes que se colocaram em lugares de perfeição, que não podiam ser ajudados. Ouça isso, uma igreja que está pronta para feridas, é a igreja que os líderes dizem, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Líderes que oram para uma terapia, e dizem, eu preciso de uma terapia. Sabe, você conhece a história de Jacó? Jacó, ele já começa sendo enganador. Jacó, ele já começa burlando, mentindo. E se veste de um jeito, e a mãe ajuda, e ele ganha aquilo. Só que tem uma hora, escuta isso, tem uma hora
que o coração de Jacó, ele diz, eu preciso ser vulnerável. Tem uma hora em um lugar chamado Val de Jaboque, Jacó diz, olha, eu passei minha família, eu passei meu gado, eu não tenho nada, só está eu aqui. Olha para mim, Deus. Olha para mim, eu sou Jacó. Olha a declaração de Jacó. Jacó, o anjo olha e diz, olha, diz teu nome. Ele diz, eu sou Jacó. Jacó resume tudo o que ele era. Eu sou um enganador, Deus. Eu sou um mentiroso. Sabe o que é que acontece com o coração de Jacó? Um coração vulnerável. Escute isso. Se você quer ser um líder, se você quer liderar algo na sua vida, na sua família, na igreja, na comunidade, seja vulnerável. Tem alguém para você ligar e dizer, mano, eu não estou bem, eu só quero que você venha aqui para eu chorar com você. E a igreja do Senhor, ela precisa olhar para os seus líderes como homens, como mulheres. Porque sabe qual é o problema? É que me parece que ao som de um WhatsApp, os irmãos querem que eu entre na casa dele pela janela como super-homem. Você tem que ser Deus, se não abrir o coração para ser homem. E deixa eu falar algo a você, ninguém consegue ser Deus. Não sei se você assistiu o filme Todo Poderoso, que o cara vira Deus. Vira uma bagunça também. Você viu todo mundo ganhando na loteria? Bagunça. Bagunça e igreja ferida. Mais ainda, bagunça e igreja que não sabe lidar com as feridas. Porque se os líderes não sabem lidar com suas feridas, ele não vai ensinar os membros a lidar com suas feridas. Nesse livro fala de pastores que foram magoados. De cada 10 pastores, meus irmãos, que eu conheci, de cada 10 pastores, talvez apenas um não são medicados. De 10, apenas um não está se medicando. Com depressão, crise de ansiedade. Mas sabe por quê? Porque resolveram ser super-heróis e não homens. O coração vulnerável, ele encontra o coração de Deus. Enquanto nós, como seres humanos, não abrimos o nosso coração para os nossos defeitos e falhas, nós não vamos ser tratados. Deixa eu falar algo a você. Se você não abrir seu coração, ninguém é capaz de fazer isso. Imagina só isso, nem Deus. Porque Deus, Ele fala em Apocalipse, em uma relação, de que Ele quer ter um relacionamento com você. E o que é que Ele diz? Ele diz, olha, eu estou à porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar e ceiar com você. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Ela está dizendo, olha, eu preciso do seu coração vulnerável para que eu entre. Não tem como tratar um coração que está trancado às 7 chaves. E não abre, diz, pastor, eu preciso disso. Pastor, eu tenho problema com pornografia. Pastor, eu tenho problema com mulher. Pastor, eu sou mentiroso. Pastor, eu sou um ladrão. Pastor, eu tenho enganado minha esposa. Pastor, eu tenho enganado meu esposo. Talvez seja duro isso, mas o coração vulnerável é o coração que se aproxima do coração de Deus. Imaginem isso, o nosso Jesus foi. O nosso Jesus, nesse mesmo lugar, no Getsemane, ele para e ele diz, não aguento mais, afasta de mim esse cálice. Imagina o coração vulnerável do nosso Jesus. E muitas vezes a gente diz assim, não, isso aí não, Deus. Mexe aqui, mas não mexe aqui. Mexe aqui, eu deixo você mexer aqui, mas aqui eu não deixo.
O nosso Jesus, Ele nos mostrou como era para fazer. Uma igreja, para ela se preparar para feridas, ela precisa criar uma liderança vulnerável e mais ainda, um corpo de membros vulneráveis. Não é feio dizer que está doendo. Não é feio dizer que está machucado. Sabe o que é feio? É se esconder debaixo da cama e sangrar até a morte. Em segundo lugar, nós precisamos criar pessoas mais confiantes em Deus do que nas pessoas. Diga, eu preciso confiar mais em Deus. Além de se criar mega super-heróis, o povo de Deus tem uma mania. Sabe qual é a mania do povo de Deus? Ele sempre tenta achar outros deuses. Você sabe que isso não é de hoje. Mas a mania do povo de Deus é sempre encontrar algo que ele possa tocar. Moisés sobe para pegar os mandamentos. Quando ele volta, está lá uma rave com um bezerro de ouro no meio. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter alguém para tocar. Pastor, eu vim aqui. Teve um dia que uma irmã veio orar por ela e a gente orou ali. Mas, pastor, eu estou com a dor no pé terrível e eu orei por cura ali, eu orei por cura. A irmã foi embora, eu digo, eita, Deus abençoe essa irmã. Não sei nem se ela foi curada, era para ela ter dito, né? Foi embora. Uma semana depois volta a irmã. Os duas, ela veio reclamar da cura, ou ela, está revoltada, porque não foi curada. Então ela voltou no mesmo lugar que eu estava. Eu não sei se essa irmã está aqui, me perdoe, irmã. Mas ela voltou e disse, pastor, minha perna ficou boa. Aquilo ali eu fiquei muito feliz, hein? Já imaginou? Obrigado, irmã. Estiquei o peito. Pastor, eu queria que você orasse, que minha aposentadoria está meio travada. E como você orou pelo meu pé e deu certo, eu vim aqui para você orar. Você consegue compreender o quão nós somos rápidos para criar deuses? Você já imaginou se eu orasse e aquela aposentadoria viesse, meus irmãos? Já era guru da cura. Filas e filas. Meus irmãos, o bezerro de ouro está na nossa porta, sabe por quê? Porque o nosso coração, ele confia mais em pessoas do que em Deus. Sabe por que o bezerro de ouro está na porta? Porque você tem colocado suas forças no lugar errado. Sabe por que você não consegue se levantar diante das feridas de um relacionamento? Ela era tudo para mim. Eu dizia, eu sei que ela era tudo para você. É aí onde mora o problema. Ela era tudo para você. E você não entendeu que o seu tudo é Deus. Para pensar, todas as nossas dores, todas as nossas feridas, a gente só demora mais para levantar porque a gente colocou força nas pessoas. Meus irmãos, uma igreja que está preparada para as feridas, ela tem com muita clareza, eu não estou aqui por ninguém. Eu não estou aqui por Gustavo, eu não estou aqui por Gisele, eu não estou aqui por essa banda de louvor. Eu não venho aqui por ninguém. Esse lugar é o lugar que eu me encontro com pessoas que têm defeitos como eu, para adorar o meu tudo. O meu tudo. Porque se você parar para pensar, os momentos que você foi ferido, você não foi ferido por Deus. Talvez você foi ferido em nome de Deus, mas por Deus não. Pessoas feriram você, mas Deus, Ele nunca feriu você. Deus, Ele sempre esteve no controle de tudo. E por mais que o cenário da sua vida ele pareça conturbado, sem cor, existe um processo sendo estabelecido. Deus está trabalhando.
Então não foi ele que magoou você. Não foi ele, é sua confiança que estava nas pessoas. Imagina isso. Esse lugar só tem alma. Você sabe o que é alma? O maloqueiro dizia? É alma cebosa. Para pensar as qualidades que entram na igreja. Você lembra da caverna de Adulão, de Davi? Tá Davi lá, depressivo. Aí Deus, ele resolve montar um exército. Você já viu quem é o exército de Davi? Veaco, que é devedores, gente que estava na miséria. Agora isso, fugitivo, ladrão, tudo no mundo. Sabe o que é isso? A igreja. Se você parar para ver, olha para você. Para você, não precisa nem olhar para o lado, que se você olhar para o lado você vai ter medo, mas olha para você. Para você, quem você era? Imagina o tanto de mazela que você tinha. Para pensar. E olha só, olha onde você está agora, na igreja. Aí você senta na igreja, e uma bela noite de domingo, eu não sei aonde você fez isso, mas tem aquele apelo que deixou você arrepiado. Jesus vem, sacode com sua vida, você para de usar droga, eu quero Jesus. Aí você se entrega a Jesus. Aí você diz, pastor, eu vou ficar nessa igreja. Não, vou ficar aqui, vou servir aqui. Aí vem você. Aí vem gente pior do que você 10 vezes. Aí vai entrando. Entrando. Aí vira isso aqui, ó. Aí você, que não era lá flor que se cheire, olha para a pessoa e diz assim, eu confio mais em você do que em Deus. O cara tinha mais mazela do que você. O cara está na mesma formação que você está. O cara está desenvolvendo como você, sendo moldado como você. E você resolve colocar as forças nele. Já percebeu que vai dar errado? Já? Então por que você ainda faz? Porque os nossos olhos, eles não estão em Deus. Por que você ainda teima em colocar toda a sua força nas pessoas? Em ídolos. Ídolos. Em terceiro e último lugar, eu já estou terminando. Nós precisamos criar um espaço de uma igreja saudável, criativa e curadora. Sabe por que nós precisamos encontrar um lugar saudável? Porque saudável não quer dizer perfeito. Saudável é uma igreja que ela é pautada nas escrituras. Deixa eu falar algo a você. Você não depende de mim, você depende da palavra. E uma igreja que ela é saudável, ela não está pautada em ninguém, nem no seu pastor. Porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é pautada na palavra, na verdade. Eu já preguei isso aqui no culto de ensino. Quando uma autoridade, ela pula fora da palavra, ela deixa de ser autoridade. Você já viu isso acontecendo nas igrejas? O cara está lá pregando nada a ver com a palavra de me respeito, que eu sou ungido do Senhor. E ele se arma aqui, ó. Porque se você falar, ele é ungido do Senhor, até enquanto ele está debaixo da autoridade da palavra. Sabe por quê? Porque a igreja saudável é a igreja que tem a palavra no centro. Quando foge, isso é só o que você pensa, não é o que a palavra diz. Se a igreja, ela for uma igreja saudável, ela não vai ser uma igreja perfeita, porque todos nós somos imperfeitos, mas ela tem um ponto de chegada, um ponto de partida, ela tem uma solução, que é a Bíblia. Se você for um homem e uma mulher de devocional, se você ler a Bíblia em casa, você vai chegar, você vai ser ferido, você vai ser abandonado, aí você vai fazer como Paulo. Sabe o que Paulo fez? Tá tudo bem.
Gente, não fica triste, está tudo bem. Eu combati o bom combate. Não é porque alguns me abandonaram. Ele vai dizer: Timóteo, vem ter comigo, Timóteo. Traz Marcos, a gente deu uma brigada na caminhada. Traz ele que está bom. Jesus, aquele que foi abandonado, ele começa a andar com Pedro na beira da praia. E aí, Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Agora imagina isso. Você consegue fazer isso com quem abandonou você? Com quem negou você? Não, né? Não, que você só chama uma turma da praia que você gosta, né? A turma tem que ser aquela. Aqui, ó, na beira da praia. E aí, Pedro, tu me amas? Olha a conversa de Jesus. Parece uma conversa de quem não foi abandonado. Não, é uma conversa de quem é maduro. É uma conversa de quem é saudável. É uma conversa de que a vida dele era a palavra. Então ele vai dizendo: eu sei, Pedro, vamos fazer assim, tu vai tomar conta das minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Isso é pessoa madura e saudável, que não depende dos seus abandonos para estar com o pé firme, fixo. Porque se você depender de alguém, você não é saudável. Eu sinto muito. A Bíblia precisa ser o seu sustento. A igreja pode ir embora todo mundo, mas se a palavra ficar, ela vai permanecer. Você consegue entender que são idas e vindas, são chegadas e partidas, mas se a Bíblia ela for o nosso fundamento, jamais vamos cair. Nós não vamos para o chão. Sabe por quê? Porque a saúde da Escritura é quem fala quem nós somos. Quando nós criarmos uma igreja criativa, sabe o que é criativa? É que cria. Você consegue entender que nós fomos criados para criar? Criar soluções de cuidado. Soluções que mostram que nós não somos perfeitos para abraçar todo mundo. Nós criamos para que Cezinha tome conta de Ariel, e Ariel, ele tome conta de Jameson, que toma conta de Paulista. Isso não é ruim, é uma igreja que pensa. É uma igreja que é criativa, ao ponto de dizer: vamos cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Porque eu sei que ele não pode cuidar de todo mundo. E nós precisamos ser criativos. E em último lugar, uma igreja cuidadora. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu botei aqui. Se for um neologismo, me perdoe, mas diga cuidadora. É uma igreja que, apesar dos apesares, ela cuida. É uma igreja que não vai dar de conta, mas cuida. E se não cuidar, as feridas vão vir. E nós vamos entender que a gente vai ter que ser saudável. Sabe, meus irmãos, o lugar que você está, como igreja, até porque eu não sei se você é daqui, se você é de outra igreja, se você só está nos visitando, mas ouça isso com muita clareza. O lugar que você está, ele não pode afetar o seu nível de fidelidade. Essa frase está aí, pode botar, que é para a gente botar no Instagram, amém. O lugar não pode afetar o seu nível de fidelidade. Se você é uma pessoa que é afetada pelo cenário que você está, você mostrou que você não tem nada disso que nós falamos. Porque o lugar que você está, ele também está em formação e ele precisa de você. Eu quero encerrar com uma coisa hoje. Eu não sei se você foi ferido nos últimos dias, nos últimos meses ou nos últimos anos. Mas eu quero pedir perdão a você.
Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão se eu magoei você, se eu feri você, me perdoe. Em segundo lugar, eu quero pedir perdão a você se outro pastor feriu você. Ou se outro líder feriu você. Se a igreja, como você diz, feriu você. Pastor, Deus me feriu. Eu acho que você está tentando dizer que pessoas lhe feriram. Mas eu quero pedir perdão a você. E deixa eu falar algo a você. Você não pode sair desse lugar dizendo que ninguém pediu perdão a você, porque eu estou pedindo perdão a você. Ah não, pastor, quem tem que pedir perdão a ele? Não, eu estou pedindo perdão a você. Eu estou assumindo o lugar dessa pessoa e pedindo perdão a você. Se um líder de GP dessa igreja, ele feriu você, eu quero pedir perdão a você. Se um líder de ministério dessa igreja feriu você, eu quero pedir perdão a você. Se o seu ex-pastor feriu você, eu quero pedir perdão a você. Se o ex-líder seu de louvor, seja o que for, feriu você, eu estou pedindo perdão a você. Agora deixa eu perguntar uma coisa a você agora. O que é que vai impedir você de começar de novo? Me responda. Porque o perdão já foi pedido. E agora a bola é sua. O que é que você vai fazer com isso? Vai levantar a bola e dar um chute nela? Você vai resolver não liberar perdão, porque a partir de agora está com você e eu estou pedindo perdão a você. Seja quem for que magoou você, acerca de contexto de igreja, eu estou pedindo perdão a você. Eu estou me colocando no lugar dessa pessoa. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque um dia eu saí de uma igreja. E eu saí dessa igreja extremamente ferido. E quando eu fui para outra igreja, eu sentei com aquele pastor e eu coloquei tudo para fora. Sabe, eu vomitei tudo. Ele é isso, pastor, ele é isso, ele é isso. Ele é isso, ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo, pastor, ele fez isso. Aquele cara não é digno de estar na igreja. Ele fez isso comigo. Ele me machucou, ele fez isso, pastor. Sabe aquele cara que se tivesse um revólver, ele atirava nele. Sabe o que eu dizia antes? Eu dizia assim, sabe qual é o único arrependimento que eu tive? Me deu um murro nele, no dia da reunião lá. Que ele estava bem pertinho de mim, eu não fiz nada. Aí tipo, não tem como você de repente no meio da rua, dar um murro no cara, não pode. Tem que estar na hora, porque se não for na hora não vale. Eu dizia, olha pastor, deu vontade de eu me levantar, pastor, e segurar assim nele, e o pastor olhando para mim. Agora imagina um pastor recebendo uma ovelha dessa aí. Ele disse, meu Deus, o que é que eu faço? Ele fez de tudo para eu não ficar, mas eu tive que ficar. Quando terminou a conversa, ele fez assim. Diego, me perdoe. Eu disse, como assim, pastor? Como assim? Ele disse, me perdoe. Me perdoe porque eu sou a mesma igreja que ele é. Ele é o pé, talvez eu seja o braço, a mão. Mas nós fazemos parte de um só corpo. E eu estou pedindo perdão a ele no lugar dele. E agora, Diego, o que é que você vai fazer? Porque você pode se levantar agora e me dar um soco aqui. Porque eu sou do mesmo corpo. O que você vai fazer agora? Não vou pedir para que você me dê um soco, mas libera de uma vez por toda perdão e siga a sua vida. Perdão não quer dizer que você tem que caminhar junto. Perdão quer dizer que você está livre. Liberar perdão quer dizer que você está livre para uma nova jornada. E que a grande verdade é que você está pronto para ser ferido de novo.